Hai, minasan, konnichiwa! Aqui é o Ricardo Cruz e hoje a gente vai falar de uma série, duas séries na verdade, que eu sou muito fã, muito fã, assistia muito na TV Manchete, que é Kamen Rider Black, que aqui virou Black Kamen Rider, eles inverteram o Black, mas hoje original é Kamen Rider Black, e Kamen Rider Black RX, essa sim eles colocaram o Black no lugar certo, vai entender. Vamos ver palavras em japonês sobre essas séries a partir de agora. Kamen Rider, o mundo mais feliz. Kamen Rider, é o que ele sempre quis. Kamen Rider. Bom, então vamos começar. Kamen Rider Black é de 1988, Kamen Rider Black RX é de 1989. Mas como uma é continuação da outra, se a gente juntar tudo, a gente pode dizer que essa obra, esse herói, ele está fazendo 20 anos esse ano. Então vamos comemorar, aprendendo um pouco de japonês com ele. Começando pelo nome do protagonista, que aqui no Brasil foi adaptado, né? No original, o herói que se transforma no Kamen Rider é o Minami Kotaro. Como a gente sabe, o sobrenome em japonês ele vem antes do primeiro nome, né? Então, Minami, ele é o sobrenome, né? E Kotaro é o primeiro nome. Aqui no Brasil, eles mantiveram Minami e trocaram Kotaro por Isamu, não sei porquê. Então aqui no Brasil virou Isamu Minami. Eles falavam, Isamu Minami é o Kamen Rider Black RX. Mas o original é Minami Kotaro, ou Kotaro Minami, tá? É interessante que esse primeiro kanji do Ko, né, Kotaro, ele significa luz, né? E o RX tem bastante a ver com luz, né? O guerreiro da luz, né? Tem até uma música muito boa que chama Hikari no Senshi. Ó aqui. Hikari no Senshi quer dizer o guerreiro da luz, né? Porque tem a ver com o sol, ele é o filho do sol, blá blá blá. Então luz é um elemento muito presente no RX, muito mais do que no Black. No Black, pelo contrário, né? No Black é mais obscuro, né? Uma coisa mais da escuridão. Mas a RX é a luz e tem a ver com o nome dele, né? Kotaro. Ok? Eu quero dar uma relembrada também numa palavra que a gente já viu, talvez no nosso Instagram, mas a gente já viu, já falei sobre isso, que é Kaizo Ningen. Kaizo Ningen, que é o termo que resume tudo que tem a ver com Kamen Rider, né? A ideia central de Kamen Rider tem a ver com esse termo, com esses 4 ideogramas. Kaizo Ningen. Começando pelo final, Ningen significa ser humano. Kaizo é algo como reformar, você ir lá e mexer, alterar alguma coisa. Que é exatamente o que acontece com os Kamen Rider, né? O Kamen Rider original, a criação de Shotaro Ishinomori, é uma pessoa que ela foi alterada, ela foi transformada num ciborgue, ela foi modificada, tá? Só que essa modificação de um ser humano, né, por isso ninguém, ela acabou não chegando no cérebro. Alguma coisa acontece sempre que faz com que essa pessoa não tenha o seu cérebro afetado pela modificação que estão fazendo em seu corpo. E aí ela sai com os poderes, porque o corpo foi modificado, mas o cérebro foi mantido. Então ele usa os poderes para o bem. Kaizo Ningen a gente pode traduzir como ciborgue, tá? Ciborgue, mas tem essa ideia, essa palavra muito forte no universo Kamen Rider. No caso do Kamen Rider Black, ou Black Kamen Rider, como ficou aqui no Brasil, o Kaizo Ningen é o Isamu Minami. Ele sofre uma operação pela organização maligna, os Gorgon. Já vou falar um pouco mais do nome Gorgon. E ele é salvo pelo pai adotivo dele. A história é muito legal, porque o pai adotivo, ele era um membro do Gorgon, essa organização criminosa que tem monstros, só que é da Terra, né? Não tem nada a ver com espaço. Uma coisa meio louca. Quando ele soube que a operação ia também fazer com que os dois perdessem a memória, ele interviu e ele foi lá e atrapalhou a operação e fez com que, justamente no caso do Isamu, do Kotaro, eles não apagassem as memórias dele. Então ele saiu ileso não, saiu transformado no Black Kamen Rider, mas ainda com a consciência de Kotaro / Isamu. Já o irmão Nobuhiko, não, ele não teve a mesma sorte, ele se manteve sob o poder dos Gorgon e no final, mais pra frente da série, né, ele se transforma no nosso querido Shadow Moon. Falando sobre a sociedade secreta Gorgon, em japonês ela é chamada de Ankoku Kesha Gorugomu. Ankoku significa da escuridão, né? Ankoku, esse an já dá a ideia de escuridão, e koku, ele é o kanji da cor preta, preto em japonês, esse segundo kanji. E Ankoku é da escuridão, né?
coisa do mal. E Kesha. Kesha é uma sociedade, uma associação, uma organização. Então é uma organização da escuridão, Gorugomu. A dublagem adaptou bem certinho, né? Gorugomu virou Gorgon. Muito legal esse nome. Já em Kamen Rider Black RX, a organização secreta Gorgon passa a ser um império intergaláctico, né? Um império que vem do espaço, né? Chamado de Crisis, que vem de crisis do inglês, né? Que é crise. Então, Crisis Teikoku, que Teikoku significa justamente império, o Império Crisis. Também a dublagem manteve certinho, né? Virou Império Crisis. Eu particularmente gosto muito mais da associação secreta, da organização secreta Gorgon, porque eles têm a ver com a Terra, né? É uma coisa que, apesar de existirem monstros, vem uns monstros de dentro da Terra, uma coisa meio bizarra. Já o Crisis é legal, o Império Galáctico, mas é muito mais clichê, né? Então, são esses dois os inimigos aí, um em cada série. Dentro de Kamen Rider Black, a gente tem a ideia do Imperador Secular. Lembra que eu falei que o pai adotivo do Isamu / Kotaro, ele era um membro do Gorgon? Pois é. E como ele foi esse membro, né, do Gorgon, dos inimigos, quando ele adotou o Isamu e o Nobuhiko ainda era pequeno, logo quando ele nasceu, na verdade, ele já tinha um compromisso de entregar seus filhos ao Gorgon para eles se tornarem os dois novos imperadores seculares da organização. Eles estavam predestinados a isso. No final deu tudo errado e aí surgiu uma série de tokusatsu a partir disso. Mas era o destino dos dois. Em japonês, esse termo, imperador secular, é Seikyo. Seiki, esses dois kanjis aí significam século, né? Por exemplo, Niju Seiki, né? O século 20. E a gente já viu bastante aqui no Nihongo, é simplesmente rei. Então, literalmente, é o rei secular. Mas, traduziram aqui, eu achei que ficou legal, apesar de não ser exatamente a tradução correta, mas soa mais bonito, imperador secular, né? O imperador secular. E aí tem dois nomes que um deles a dublagem aqui ferrou, dublou de um jeito errado e virou um clássico, mas tá errado, né? Porque os dois imperadores seculares, que seriam os filhos, né, desse senhor aí, mancomunado com os Gorgon, eram para se chamar o Black Sun, que em japonês é Buraku-san, e o Shadow Moon, que é o Shadow Moon. Só que aqui a dublagem traduziu o Black Sun, né, que é o sol preto, né, o sol negro. Alguém lá na tradução confundiu esse Sun com a estrutura de tratamento, Sun, né, de senhor. Então virou Sr. Black na dublagem, né? O Shadow Moon era dublado pelo Francisco Bretas, dublador do Yoga, de Cis e dos Cavaleiros, e ele falava com aquele vozeirão, né? Sr. Black! E virou um clássico, é legal, mas não é o original. O original é Black Sun e Shadow Moon. Shadow Moon mantiveram, então ficou Shadow Moon e Sr. Black aqui na nossa versão nacional. E pra gente fechar esse assunto aí sobre os dois Kamen Riders que passaram no Brasil, as duas séries, as únicas, infelizmente, vamos falar sobre uma certa tradição que há nos seriados de Kamen Rider, que é de, nos primeiros episódios, geralmente no primeiro, ter o primeiro monstro que aparece ser baseado numa aranha, tá? Isso se deve porque na primeiríssima série de Kamen Rider, lá de 1971, quando inaugurou a franquia Kamen Rider, o primeiro monstro foi o Kumo Otoko. Esses três ideogramas aqui. Kumo, esses dois primeiros ideogramas bem complicados, querem dizer aranha. E Otoko significa homem. Então a tradução é homem-aranha. Os monstros do primeiro Kamen Rider, todos tinham Otoko no nome, né? Era o homem não sei o que, O primeiro é o Homem-Aranha. Então uma maneira de homenagear essa origem é fazer com que, normalmente nos primeiros episódios de Kamen Rider, tenha um monstro que tem a ver com aranha. Não é sempre que acontece, mas não é incomum. E claro, como Kamen Rider Black de 1988 foi uma retomada dessa franquia, a Toei Company estava muitos anos sem fazer uma série de Kamen Rider e fez Kamen Rider Black em 88. Então foi uma reestreia, uma volta dos Kamen Rider à TV japonesa. Portanto, eles resolveram prestar essa homenagem e o primeiro monstro, claro, aparece baseado numa aranha. Só que o nome do monstro não é Otoko, e sim Kumo Kaijin, escrito dessa maneira, né? Não mais com kanji, e sim com katakana, Kumo, escrito em katakana, e Kaijin, que significa monstro mais humanoide, aí sim em kanji. Mas por que não aparece em kanji a palavra Kumo, né, que é aranha? Porque os kanjis, como vocês viram agora há pouco, eles são muito complexos. Muitos kanjis de animais,
né, especialmente de peixes, tipos de peixes, assim, kanjis mais específicos relacionados à biologia, à botânica, né, tipos de plantas. Eles são kanjis complexíssimos, são kanjis muito difíceis. Então, muitas vezes, eles optam para colocar simplesmente em katakana, para facilitar a leitura. Então, Kumokaijin, no caso da série de 1988, Kamen Rider Black Kamen Rider, aparece em katakana. E essa foi a nossa singela homenagem aos 20 anos aí de Kotaro Minami, Isamu Minami e Kamen Rider Black RX. Kamen Rider Black é uma das minhas séries favoritas, assim, de Tokusatsu de todos os tempos. Inclusive, o primeiro episódio da série Kamen Rider Black, pra mim talvez seja o melhor episódio de Tokusatsu de todos os anos 80. Então assistam, que é muito, muito, muito bom. RX, gosto também, vi bastante, mas Black é bem melhor, na minha humilde opinião. E se você quer continuar aprendendo japonês com a gente, se inscreve na nossa comunidade www.cursonihongo.com.br. Coloca lá seu e-mail rapidinho, você ganha todos os nossos brindes, que é um e-book e um mini curso de japonês para você começar a aprender. E dá uma olhada em outros vídeos muito legais que a gente tem aqui no nosso canal e aprenda japonês a partir de hoje. Vejo você no próximo vídeo. Já né?